Grace and Peace, beloveds of God, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. You are holy, Elohim, Ashaddai, you are holy, Elohim, Adonai. Presumo que vocês sentiram saudades minhas, eu também senti saudades vossas. Senti muitas saudades de poder partilhar aquilo que o Espírito Santo tem colocado sobre o meu espírito, aquilo que eu tenho ouvido de ministrações e aquilo que tem sido os meus estudos diários da palavra. E hoje não vai ser diferente, eu trago uma palavra boa, né? Acredito eu, espero que nós possamos viver o Romanos 12:2, que é renovar a nossa mente e não nos conformarmos com as coisas deste mundo. Vamos orar e pedir que Deus dirija esse momento e que o Espírito Santo amolece nossos corações para que esta palavra caia numa terra fértil. Criador do céu e da terra, dignos de todo louvor, toda honra e toda adoração, eis-nos aqui, Senhor, na tua presença. Eis-nos aqui, Senhor, na tua maravilhosa presença, Pai. Pai, Senhor, quero pedir que o Senhor venha ministrar nossos corações, que o Senhor venha derramar uma palavra nova sobre nossos corações. Papá, amolece o nosso coração para que esta palavra venha cair em uma terra fértil e que ela possa produzir frutos para o teu reino e para o nosso crescimento. Rei da glória, Senhor, entregamos, Senhor, este momento de ministração da tua palavra, que teu Santo Espírito venha dirigir esse momento e que corra tudo em conformidade com o teu querer. Em nome de Jesus. Amém. Prontos. Prontos. Eu trago aqui uma palavra que vai ser um misto de coisas que vem inundando o meu ser e de certa forma eu quero partilhar aqui convosco. E uma das coisas que Deus ministrou para mim enquanto nós estávamos num culto e o culto estava a terminar, foi um culto tremendo, foi um culto cheio da presença de Deus, tanto no louvor, na palavra, em todos os momentos nós podemos ver a mão de Deus. Mas uma coisa que Deus falou ao meu ser foi: muitos são os que ouvem a palavra, mas poucos são os que vivem ela. E eu pude perceber que é verdade, que nós quando estamos na igreja, quando estamos naquele ambiente cristão e celestial, nós somos inundados por palavras que nos levantam, que nos erguem de certa forma. E é verdadeiramente isso que a palavra de Deus traz. Traz esperança para nós, traz esperança para os perdidos, traz vida para os que estavam mortos. E, de certa forma, é isso que acontece a cada culto que nós vamos. Mas o que me chamou a atenção foi o fato de poucas pessoas viverem esta palavra de Deus. Poucas pessoas terem a oportunidade de mergulhar naquilo que já nos foi dado por Deus. Um dos versículos que eu amo muito e graças a Deus, Deus tem ressignificado esse versículo de diversas formas para mim. Provérbios 18:21, na versão NTLH, que diz: o que você diz pode salvar ou destruir uma vida. Portanto, use bem as tuas palavras e você será recompensado. Em outras versões, vai dizer: morte e vida estão no poder da língua, e quem for hábil dela comerá bom fruto. E o que esse versículo traz para nós? Traz verdadeiramente as palavras que nos são ditas na igreja, que nos são ditas num ambiente de pregação de palavra. É-nos dita palavras que constroem vida, é-nos dita palavras que nos levam, que nos levantam, é o que eu estava a dizer, que nos levantam, que nos tornam cada vez mais, nos fazem perceber que não existe possibilidade para Deus, que nos fazem perceber que o nosso problema não é um problema, mas é algo que já está resolvido em Cristo Jesus. E uma das coisas que me faz pensar é: o que é que nós temos falado fora da igreja? O que é que nós temos falado dentro da igreja? Sim, nós temos falado: eu vou conseguir, eu vou poder, eu consigo fazer isso, eu consigo alcançar tal coisa. Mas o que é que acontece quando nós estamos fora da igreja? Como é que nós lidamos com os tais problemas na vida real? Porque uma coisa é nós estarmos num ambiente celestial em que somos carregados de esperança, onde a nossa fé é recarregada pela palavra de Deus, mas depois nós temos que ir lidar com esse problema face a face quando saímos da igreja. E uma das coisas que
faz com que por vezes nós não vivamos a palavra de Deus, é nós não entendermos verdadeiramente qual é a nossa autoridade ou qual é o domínio que Deus nos deu. Em Gênesis 1, 26 a 28, Deus disse: o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado e sobre toda a terra e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, o macho e a fêmea o criou. E Deus os abençoou e Deus disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus e sobre todo animal que se move sobre a terra. Deus nos deu domínio sobre a terra. E muitas vezes nós podemos nos questionar: por que que eu tenho domínio, mas mesmo assim eu passo por situações? Nós não podemos nos esquecer que Deus nos aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Nós não podemos nos esquecer que Jesus disse: na terra tereis tribulações, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo e vocês também vencerão. Mas como é que nós vencemos o mundo? Como é que nós vamos lidar com essas situações? Como é que nós vamos encarar essas situações, sendo nós cristãos que acabamos de sair da igreja e temos a nossa fé fortalecida pela palavra? Tiago 2,17 vai dizer: assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Logo, nós não podemos ter uma fé de palavras, nós não podemos ter uma fé que diz: eu tenho fé, eu acredito. E o que é que nós estamos a fazer de forma que nós possamos confrontar essa situação e nós possamos vencer isso? O que é que nós podemos fazer para a nossa fé se transformar numa realidade? A palavra vai relatar em 2 livros, Mateus, acredito eu, não, Marcos e Lucas, que existiu uma mulher hemorrágica que já era conhecida como a mulher do fluxo de sangue. Ela teve o fluxo de sangue durante 12 anos. 12 anos. Ela gastou todos os seus recursos, ela gastou todo o seu dinheiro, ela gastou tudo o que ela tinha, porque ela estava à busca de uma cura que a pudesse fazer com que esse sangramento estancasse. Mas ela ouviu dizer que havia um homem que curava. E como é que ela nutriu a fé dela? A fé dela, ah, meu Deus, a fé dela, ela nutriu a fé dela no sentido de: se tão somente eu tocar a orla das suas vestes, eu sararei. E nós podemos imaginar quantas pessoas, a palavra de Deus vai dizer que uma multidão apertava Jesus. Por que que essas pessoas não eram curadas? Por que que essas pessoas não conseguiram ativar, não conseguiram fazer com que saísse virtude de Deus? Por que que essas pessoas não conseguiram tirar o poder de Deus até Jesus questionar: quem fez sair virtude de mim? Quem fez sair poder de mim? E nós podemos entender que a fé não só tem níveis, não só deve sair de palavras, mas também deve partir de ações. Ela creu que se tocasse, ela seria sarada. E ela foi lá e tocou. Ela criou mecanismos, ela criou formas daquilo acontecer. Mateus 18 vai dizer: eu vos garanto. A palavra de Deus nos dá garantia. A palavra de Deus nos dá garantia que nós temos domínio. Se Deus disse que nós temos domínio, nós temos domínio. Ponto final, bastou. Mas como é que nós vamos usar esse domínio? Isso cabe a nós procurarmos mecanismos, procurarmos formas, maneiras de colocarmos a nossa fé em ação. Nós sabemos que oração sem ação ficam só palavras. Como é que eu vou falar para Deus: Deus, eu preciso do emprego, se eu oro e não faço nada? Eu fico sentada, não meto o CV, não vou à busca de emprego, não espalho a palavra que eu estou à procura do emprego. Tudo bem, Deus pode fazer um milagre, Deus trabalha de forma infinita, não nego isso, mas nós precisamos amadurecer como filhos dele. Nós precisamos amadurecer como aqueles que, do mesmo jeito, já não abrem só simplesmente a palavra para encontrar uma palavra qualquer, mas estruturam a sua vida bíblica, a sua vida de palavra, para ir crescendo na palavra, estudando a palavra de forma regular e constante. Então, nós como filhos de Deus, nós precisamos amadurecer. Isso me remete logo ao povo de Israel. Nós sabemos que o povo de Israel ficou escravo durante 400 anos. E nesses 400 anos, quando eles saíram, depois dos 400 anos da escravatura, Deus fez as 10 pragas, eles saíram,
do Egito e eles caminhavam para a Terra Prometida. E durante a sua trajetória, Deus proveu para eles, porque eles passaram por terras que não eram férteis, eles, eles eram meio que nômadas e estavam a caminhar para, para a terra prometida. Então eles meio que estavam sempre em movimento, então não tinham como trabalhar para poder ter alguma coisa para comer. E durante esses 40 anos, Deus fez por eles, Deus providenciou, proveu para eles no sentido de como vocês não estão a trabalhar, eu vou deixar aqui essas coisas para vocês. Eu vou deixar isto disponibilizado para vocês, porque vocês não têm como trabalhar e a terra onde vocês passam não é fértil, porque eles estavam a caminhar pelo deserto. Mas quando eles chegaram próximo a Canaã, Deus cortou todos os fundamentos ou todas as coisas que eles tinham. O maná, a água que saía da rocha, Deus cortou todas essas coisas e disse: a partir de agora vocês precisam crescer. Isso acontece conosco porque, na maior parte das vezes, quando Deus corta o nosso, o, a nossa fonte, nós pensamos que é porque Ele está nos abandonar. Não, é porque Ele quer que nós cresçamos. E assim devemos ser nós com a palavra. Devemos crescer nela. O que é crescer nela? Compreender ela e, acima de tudo, acima de compreendê-la, querer viver a ela. Porque se Deus disse, se Deus falou, eu vos garanto, tudo que ligardes na terra será ligado no céu. E tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Por que nós não nos questionamos? Por que não é o contrário? Porque Deus nos deu domínio sobre a terra. Então, se eu tenho domínio sobre a terra, tudo que eu ligar aqui, eu tenho a garantia através da palavra que será ligado nos céus. Tudo que eu for a desligar aqui, eu tenho uma garantia que será desligado nos céus. Então, o que me impede de viver aquilo que Deus tem para mim? Onde é que a minha fé começa a funcionar? Como é que eu coloco a minha fé em prática? Como é que eu começo a viver inteiramente aquilo que me é pregado na igreja? Porque as palavras que nos são pregadas dentro da igreja, elas são para serem vividas. Ali é um lugar onde uma autoridade estabelecida por Deus fala para nós aquilo que Deus quer que nós saibamos e a partir daquilo nós precisamos construir a nossa fé baseada na palavra e na ação. Hebreu 11, 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Talvez nós temos fé para acreditar que é possível, mas não temos fé para acreditar que Deus é que pode fazer. Talvez nós temos fé para acreditar dentro daquelas que são as nossas possibilidades. Deus pode fazer isso, isso, isso. Não. Deus pode fazer infinitamente mais do que nós podemos pensar ou imaginar. Mateus 7, 24, 25 vai dizer: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, além de nós escutarmos os sermões da igreja, nós precisamos praticar a eles para podermos viver eles. Assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edifica a sua casa sobre a rocha. A palavra de Deus é a rocha. A nossa fé tem que estar firmada na rocha, que é a palavra. Quem é a palavra? Jesus. E desceu a chuva e correram os rios e assopraram os ventos e combateram aquela casa e não caiu. Quando a nossa fé está firmada em Cristo Jesus, nada nos abala. Nada nos abala, porque nós sabemos que quem é o nosso provedor, quem é aquele que nos deu a palavra, é o Senhor. Porque estava edificada sobre a rocha, que é a nossa rocha, Jesus, a palavra de Deus. Certamente que para eu viver aquilo que me é pregado, para eu viver aquilo que me é ministrado, para eu viver a palavra de Deus que me é garantida, que eu vou vivê-la, o que eu tenho que fazer? Estudar a palavra. Tenho que estudar a palavra. Orar, pedindo instrução, direção sobre como é que eu devo lidar com tal situação. Porque oração traz luz, que é luz, palavra, e a luz, que é a palavra, transforma. E
além de nós estudarmos a palavra, além de nós orarmos, temos que praticar a nossa fé. O que é praticar a nossa fé? Viver as palavras que nos são ensinadas, obedecer a instrução de Deus, obedecer a palavra de Deus. E isso não nos isenta de sofrer, não nos isenta de passar por alguma dificuldade ou alguma situação. Esta é a terra e nela teremos tribulações, como eu disse no princípio. Mas cabe a nós, a partir de todas as situações que nós vamos vivendo, colher alguma coisa e tentar perceber o que é que Deus quer ministrar para mim ou o que é que Deus quer me ensinar a partir dessa situação. E a partir daí, avançar no sentido de ter uma fé viva, uma fé prática. Porque nós sabemos que a fé sem obras ela é morta. Então, além de eu falar que eu creio, eu preciso literalmente fazer alguma coisa que vá de acordo com a minha fé. E como é que eu sei o que é que eu devo fazer? Orando. Orando, pedindo instrução. Senhor, o que é que eu faço? O que é que eu devo fazer? São os exemplos que eu estava a dar. A mulher do fluxo de sangue é um exemplo prático. Vou falar de Jairo, que ele foi atrás do mestre, porque a sua filha estava morta. Gritava, mestre, 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 mestre. Para quem lê a Bíblia, Jesus estava a caminho da casa de Jairo quando a mulher do fluxo de sangue encontrou Jesus e tocou nas orlas das vestes de Jesus e foi curada. E ele gritava, mestre, mestre, mestre. E eles diziam, não grites mais, a tua filha está morta, o mestre não te ouve. A fé daquele homem salvou ele. Se ele tivesse desistido de correr atrás, às vezes o nosso posicionamento vai contar muito. Porque enquanto nós não nos posicionarmos, o céu não vai nos direcionar. Nós precisamos nos posicionar em fé. A fé não são palavras, a fé são palavras com ações. Sim, Provérbios 8:21 diz que morte e vida estão no poder da língua. Eu tenho que falar, mas também tenho que fazer. Enquanto eu falo, eu crio mecanismos e estratégias para tornar aquilo real. A palavra de Deus nos instrui, nos instrui. A palavra de Deus nos dá direção. Mas ela só vai nos dar direção quando nós nos posicionarmos verdadeiramente dentro daquilo que nós esperamos que a palavra traga para nós. Então, nós precisamos refletir. Eu não digo que nós não devemos nos entusiasmar nos cultos, não digo que nós não devemos gritar, yes, yes, bater palmas e tudo mais, devemos, mas que isso não seja apenas um entusiasmo, porque nós estamos dentro do culto e nós estamos a sentir o mover do Espírito Santo naquele lugar, mas que seja verdadeiramente a nossa compreensão, o nosso entendimento. Eu tive a ver a pregação de um pastor e ele estava a dizer, soria, mas aprenda. Então quer dizer, não seja movido pela emoção, escute com atenção, anote e lute para tornar aquilo algo prático. Projetos na folha são só coisas escritas. Só se tornam projetos quando saem da folha para a mesa, quando tornam-se coisas que já vão ganhar vida. E os nossos sonhos ganham vida quando nós damos prática à nossa fé. Nós precisamos nos posicionar em fé e na prática. Quando nós estamos no culto, quando nós estamos a receber uma palavra, quando nós estamos a escutar alguma coisa que é para nos edificar de certa forma, nós precisamos olhar para aquilo como um sentido de aprendizado. Uma coisa sobre mim. Eu não assisto muitos podcasts e não assisto muitas pregações. Por quê? Porque o meu listening, eu aprendo muito a ouvir. Então, eu presto muita atenção nas coisas que eu ouço. Porque o que eu ouço vai para a minha mente e desce para o meu coração e automaticamente fica armazenado em mim. Então, quando eu ouço uma pregação, quando eu estou no culto, estou a ouvir a palavra ser pregada, de certa forma, eu abro o meu coração, que é o que estávamos a orar no início do vídeo, eu abro o meu coração no sentido de Deus amolecer o meu coração para que a palavra que eu for a ouvir não seja tipo VaptVupt, tipo entrou e saiu, mas ser uma palavra que vai descer, eu vou analisar sobre ela, vai descer sobre o meu espírito, sobre o meu coração, sobre a minha mente, e eu vou pensar sobre aquilo. E de certa forma, depois daquilo eu vou dizer, meu Deus, o que é que eu faço
para começar a pôr aquilo em prática. Esse deve ser o nosso entendimento. Essa deve ser o nosso primordial. É a mesma coisa quando nós temos um relacionamento com Deus. Quando nós queremos crescer na intimidade com Cristo, nós buscamos mais a Ele. E eu não vou lhe buscar mais a ficar scroll no TikTok. Eu não vou lhe buscar mais eh, me focando noutras coisas. Se eu quero a Ele, eu preciso me focar cada vez mais nele. Se eu preciso dele, eu preciso me focar cada vez mais nele. Então, além de palavras, precisamos agir. Eu tenho fé que eu vou casar. Tá bem, não conheço ninguém. Mas o que, que eu vou fazer para conhecer o abençoado? Eu tenho fé que eu vou ser a melhor aluna da faculdade. O que, que eu estou a fazer? Por mais que eu queira que Deus me ajude, por mais que eu tenha fé que Deus vai me ajudar a me colocar no top 3 dos estudantes mais inteligentes da faculdade, se eu não chegar em casa, sentar e fazer a minha parte, Deus não vai fazer a minha parte. Nós temos que fazer a nossa parte para que Deus faça a dele. Isso é a mesma coisa que Deus nos dar uma palavra. Tudo bem, existem vezes que Deus não vai precisar que nós movamos nem um dedo do nosso corpo. Mas existem momentos que nós temos que fazer a nossa parte. Abraão recebeu uma palavra. Sai da tua terra e da tua parentela e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Abraão nem tinha garantia de onde ele ia, mas ele tinha uma palavra. Sai da tua terra e da tua parentela e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Como é que ele ia viver as grandezas de Deus se ele não fez a parte dele? Deus não podia tirar Abraão de onde ele estava. Abraão recebeu a palavra, ele tinha que se posicionar de acordo com a palavra que ele recebeu. Assim é a nossa fé. E ele é conhecido por ser pai da fé, porque ele não sabia para onde ele ia, mas ele cria, ele acreditava, ele estava firmado no Deus dele, por isso é que ele saiu. Quantos sítios Deus está nos a mandar sair? Estamos a sair? Senhor, eu quero viver. Estou a fazer a instrução que Ele está a me dar. Então precisamos rever a nossa forma como nós olhamos para aquilo que nós queremos viver da parte de Deus. Porque eu costumo dizer que Deus está sempre a falar coisas para nós. Deus está sempre a ministrar. Deus está sempre a responder nossas orações. Mas a nossa distração não nos permite. A minha distração de não querer fazer aquilo que me é instruído, segundo a minha fé, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que fazer alguma coisa. Vai relatar que havia uma mulher que a sua filha estava endemoniada. E ela gritava: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ela não disse: tem misericórdia da minha filha, tem misericórdia de mim. Era uma mãe que estava a sofrer com a dor da sua filha e gritava. Ela cria que a filha poderia ser liberta. A filha não poderia ir por si, a mãe se posicionou. Eu espero que eu esteja a transmitir isso da melhor forma possível, para que nós saiamos do papel para o prático, para que nós saiamos do papel para o vivo, para que nós saiamos do Senhor, por favor, para obrigada a Deus. Porque nós aprendemos com Daniel que todas as nossas orações, elas já foram respondidas. Mas às vezes, para nós vermos a ação da resposta da nossa oração, depende da forma como nós olhamos para as coisas. Então, eu quero fazer um convite a todos nós a começarmos a colocar em prática tudo aquilo que nós temos fé que vai acontecer. Aquilo que não está no nosso alcance, nós sabemos que só Deus pode fazer, nós já fizemos a nossa parte, orar. Até orar é a nossa parte. A palavra de Deus vai dizer que Deus conhece as nossas necessidades antes mesmo de nós falarmos sobre elas. Mas Deus quer ouvir nós a falarmos: Deus, eu preciso de XXX. Isso faz parte de mim. Se eu vou em oração, eu preciso ter fé que Ele já me respondeu, que Ele já fez. Tiago vai dizer: que Deus disse, aquele que se aproximar de mim, eu me aproximarei dele. Então, nós temos que nos aproximar de Deus crendo. Eu tenho fé, como eu estava a dizer, aquele que se aproximar de mim tem que crer, aquele que se aproximar de Deus tem que crer que Ele existe. Ehm, e que Ele é galardoador, que Ele é recompensador. Então, para eu aproximar de Deus, eu preciso crer que o quê?
Preciso crer que Deus existe. E sei que sem fé não tem como agradar a Deus. Então já estamos a ver que a fé não é só sobre palavras, é sobre ação. Nós precisamos nos movimentar em direção àquilo que nós tanto esperamos. Para Isaac estar casado com Rebeca, alguém teve que ir lá, ir buscar aquela mulher. Para nós podermos depositar dinheiro no banco, precisamos ir ao banco. Essa é a nossa ação de fé. Então, de certa forma, que a nossa ação, o nosso posicionamento conta muito. Deus não pode fazer a nossa parte. Nós temos que fazer a nossa parte. Não adianta de nada dizer, Senhor, eu quero mais de ti se eu não busco mais dele. Não adianta dizermos, Senhor, eu quero te conhecer se eu não busco mecanismos ou formas de lhe conhecer. Não adianta eu dizer que eu quero crescer na palavra se eu não leio a palavra. Senhor, eu tenho fé que o Senhor pode me visitar, eu tenho fé que o Senhor pode aparecer em sonhos para mim. Será que eu estou a fazer a minha parte de orar pedindo a Ele que Ele me visite? Então, esta era a minha palavra. Espero que, de certa forma, nós saiamos daqui edificados, transformados com esta palavra e que não nos conformemos com as situações, porque Deus nos deu a terra para dominar. Ele disse que tudo podemos nele, tudo posso naquele que me fortalece. E a palavra de Deus vai dizer que operando o Senhor ninguém impedirá. Para ele poder operar, eu preciso entregar a minha causa nas mãos dele, apesar da causa já estar nas mãos dele. Mas eu preciso estar consciente ou consciencializar a mim mesma que eu estou a entregar isso nas mãos de Deus. E a partir do momento que eu entrego nas mãos de Deus, eu descanso, porque eu já sei que quem está a tratar daquilo já não sou eu, é Deus. Então, esta foi a palavra de hoje. Espero que gostem e que, de certa forma, eu possa vos ajudar e que essa palavra vá de encontro com aquilo que, de certa forma, estamos a viver ou estás a viver. E é isso. Deus abençoe. Vamos fazer a oração para fechar. Deixa eu mandar as preguiças. Ai, discipulado já começou. Pai, te rendemos graças, te rendemos honra, Senhor. Rei da Glória, Senhor, te agradecemos pela oportunidade de poder estar aqui hoje bebendo da tua palavra. Obrigada, Senhor, por toda a palavra que o Senhor ministrou a nossos corações. Queremos pedir, Papá, que nós possamos agir e fazer a nossa parte para que o Senhor possa fazer a sua parte. Rei da Glória, Senhor, que não tenhamos uma fé só de palavras, mas uma fé de ações, uma fé que se posiciona, uma fé que vai de acordo com a instrução dada por Deus. Pai, Senhor, entrego a vida de todos que estão a assistir este vídeo, entrego a minha vida e muito obrigada. Permita-nos, Senhor, que mais momentos como este, Senhor, possam fazer parte dos nossos dias, das nossas semanas. Obrigada, Jesus, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Então, é isso. Muito obrigada por assistirem o vídeo. Não se esqueçam, subscrevam no canal, ativem o sininho para sempre que eu for partilhar um vídeo, vocês sejam notificados, coloquem like, comentem, deixem aí o vosso posicionamento sobre o vídeo, deixem aí alguma coisa que vocês gostariam de ver aqui no canal. Até agora eu só ministro as palavras que, prontos, como é que eu posso colocar? Só ministro as palavras que incomodam o meu espírito ou, de certa forma, ganham vida dentro de mim. Mas se tiverem alguma coisa que gostariam de ver relacionada a Cristo, alguma pergunta que queriam que eu respondesse, deixem nos comentários. Sigam-me nas minhas redes sociais, o link está aí embaixo. Não se esqueçam, partilhem muito, muito, muito o vídeo para que mais pessoas sejam edificadas e que mais pessoas possam ouvir e crescer na fé. A palavra de Deus vai dizer que a fé vem de ouvir da palavra de Deus. Um beijo e até o próximo vídeo.